Boa noite, meu querido irmão e irmã. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você aí na sua casa. Que nós possamos celebrar o nome do Senhor esta noite, nesse culto que é totalmente voltado a Deus. Aquele que nos chama, aquele que é presente, aquele que nos amou de tal forma que nos uniu, nos trouxe a si. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. E eu gostaria de iniciar esse culto com uma oração. E essa oração contemplará a nossa igreja, a nossa cidade, o nosso país, o mundo em que estamos vivendo, meus queridos. Vamos orar? Pai, como é bom estar aqui, como é bom te servir, como é bom ter o Senhor como meu Deus, como nosso Deus. Como é bom poder anunciar a Tua palavra, como é bom poder, ó Pai, falar sobre Teu amor. E aqui eu peço, Senhor, por essa igreja. Essa igreja é sua. Desde, ó Pai, do seu nascimento, há 65 anos atrás. Tudo isso já estava em teu coração. Tudo isso, Pai, estava e já era, ó Pai, gerado em Ti, para que nós pudéssemos viver aqui e termos vida no Senhor. Louvo o Senhor por essa igreja. Louvo o Senhor, ó Pai, pelos membros, ó Pai, que fazem parte dessa igreja, do menor ao maior. Pai, louvo porque o Senhor tem sido um Deus muito bondoso conosco. Nós podemos, ó Pai, ouvir nas visitas, nos telefonemas, o cuidado do Senhor com cada família. Podemos, Pai, ouvir e ver como o Senhor é bondoso com cada um. Como o Senhor tem cuidado, guardado cada família, Pai, mesmo nesse tempo tão difícil. Então eu peço ao Senhor pelas crianças, Pai, cuida delas. Que elas cresçam, ó Pai, em Ti, que elas conheçam Jesus Cristo, que elas tenham o nome do Senhor gravado em seu coração. Esteja, Pai, com os adolescentes, cuida deles, cuida do coração deles, que eles possam, ó Pai, discernir, ó Pai, entre aquilo que é bom e aquilo que não é. Pai, afasta dos relacionamentos, ó Pai, que podem gerar intriga, de relacionamentos, Pai, que podem gerar algum desconforto a eles, e que eles cresçam no Senhor. Esteja com os jovens, cuida, ó Pai, na universidade, cuida, ó Pai, no trabalho, cuida, ó Pai, das famílias, ó Pai, desses jovens, que eles anunciem o Teu nome onde for que eles estiverem. Esteja, Senhor, com os adultos dessa igreja, cada um, Senhor, que eles consigam, ó Pai, trazer o sustento para casa. Normalmente são eles os provedores dos lares, tanto homens como mulheres, cuida deles. Coloca, ó Pai, um cântico de louvor, ó Pai, na boca desses meus irmãos. Cuida dos senhores e senhoras. Tira as dores. Tira as dores, Pai, da noite de sono tranquila. Dá a eles, ó Pai, sonhar com o Senhor. Pai, eu peço por essa cidade. Estamos, ó Pai, às vésperas de uma eleição municipal.
nas quais, ó Pai, existem vários candidatos a prefeito, a vereador, e que seja feita a Tua vontade. Que aquele que vencer, ó Pai, seja um porta-voz, ó Pai, do Senhor, que cuide dessa cidade, cuide dos necessitados, cuide dos idosos, cuide das crianças, cuide das mulheres, ó Pai, que muitas vezes sofrem, ó Pai, em casa, violência doméstica. Pai, eu peço pelo nosso país, peço pelo nosso presidente, dá a ele, ó Pai, discernimento nesse tempo. Peço, ó Pai, pelo poder legislativo, cuida, ó Pai, daqueles deputados, senadores, cuida, ó Pai, de cada um deles, que eles façam aquilo que é do Senhor. Cuide, ó Pai, dos juízes do Supremo Tribunal Federal, ó Pai. Que eles julguem, ó Pai, com amor, com justiça, com equidade, olhando para o Senhor. Peço, Pai, pelos enfermos, cuida de cada um. Sara, ó Pai, aqueles que têm problemas psicológicos, dá vida, Deus. Sara essa terra. Sara essa terra, Jesus. Sara essa terra. E que possamos louvar-te, engrandecer-te o nome, sempre. Em nome do precioso Jesus, o Nazareno, é que oramos. Amém. Vamos louvar a Deus, irmãos. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, sobre o meu pensar, sobre o meu falar. Faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Nesse culto de oração, de louvor, de adoração a Ti, como, ó Pai, acabamos de cantar, reina,
Reina, Senhor, em mim, reina, Senhor, na vida do meu irmão, em nosso pensar, em nosso falar. Comanda os nossos passos, comanda, ó Pai, as nossas mãos, que nós, ó Pai, possamos ser os seus pés, as suas mãos, ó Pai, a sua boca aqui na terra. Que pessoas, Senhor, possam conhecer a Ti, através, ó Pai, das nossas vidas, que sejamos bênção, aonde for que passarmos, em nome de Jesus. Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações, que Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz, escravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor, o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam em teu rosto, posso ouvir o clamor da multidão, e Jesus a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o teu perdão, que Ele tanto amou, tudo suportou, e Ele carregou a nossa cruz. Meus cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor, o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Aleluia, Jesus. Obrigado. Que amor é esse? Que amor é esse? Por mim, pelos meus irmãos. Que amor é esse? Fala, Jesus. Continue a falar aos nossos corações. Reina. Reina. Nos nossos atos, nas nossas palavras, em tudo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como o nosso Deus, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. Como nós temos liberdade aqui no nosso país de louvá-lo, de adorá-lo. E nesse instante eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Colossenses, ou seja, a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, dos versos 20 a 23. Diz assim a palavra do nosso Deus, meus queridos. Se vocês morreram com Cristo,
para os rudimentos do mundo? Por que se sujeitam às regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisto, não coma disso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso, são preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo. Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Vamos orar? Pai, continuando aqui, neste culto, eu peço que o Senhor fale. Eu li, estudei, refleti, fiz, ó Pai, devocionais sobre esse texto. E eu peço, por favor, usa-me. Sou apenas um instrumento em tuas mãos. Sou apenas um instrumento em tuas mãos. Cure, liberte, salve, santifique vidas nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós temos feito várias reflexões sobre esse livro, o livro de Colossenses, um livro muito rico. Pregamos na semana passada sobre ele, fizemos devocionais a semana passada e esta semana também sobre este livro. Falamos apenas de 2 capítulos e vemos como eles são ricos, como o Senhor fala conosco. E é muito lindo ver isso na palavra de Deus. A cada instante que eu abro a palavra de Deus, o Senhor me presenteia e te presenteia com riquezas que vêm dos céus. Riquezas essas que são incontáveis a cada um de nós. Que está a presença de Jesus, do Espírito Santo, o Pai, que cuida de cada um de nós. Quando eu olho para essa mensagem, eu vejo que há liberdade. Há liberdade em Jesus Cristo, há liberdade na tua palavra, há liberdade no seu agir, há liberdade em nós, através de Jesus Cristo, aquele que morreu por mim e por você. E para continuar essa série de mensagens, eu gostaria de trazer como tema essa noite liberdade. Existe um filósofo francês, existencialista, contemporâneo nosso, o qual escreveu uma frase assim: nós somos condenados à liberdade. Segundo Sartre, Jean-Paul Sartre, somos condenados à liberdade. E quando nós falamos dessa filosofia existencialista, quando nós falamos das obras deste homem, nós vemos que toda liberdade ela é tida diante de uma escolha que nos gera uma responsabilidade. Toda liberdade
tem a escolha e a responsabilidade. Muitas vezes nós nos vemos a ter que escolher as coisas, entre o bem e o mal, entre sair e não sair, entre acordar ou não, entre levantar da nossa cama todos os dias pela manhã ou não. E aqui eu gostaria de contar uma breve história para vocês. Me casei em 2006 com a Mônica, e Deus usou ela muitas vezes em minha vida. E nós conversamos muito sobre ter filhos, porque muitas vezes nós éramos interpelados por algumas pessoas do porquê não tínhamos filhos, e era uma decisão nossa. Ficamos mais ou menos 10 anos nessa situação. Ficamos buscando em Deus o tempo certo. E aí, de repente, um dia sentamos, conversamos e acertamos para encomendar um bebê ou uma bebê. E aí Deus nos presenteou com a Manuela, que é uma bênção em nossa vida. Mas aqui eu volto lá para a filosofia existencialista, que trata sobre a liberdade. Nós decidimos, nós fizemos uma escolha em ter um filho ou uma filha, e ela veio. Mas essa escolha, ela nos gerou uma grande responsabilidade, e essa responsabilidade está em educá-la, em guiar ela nos passos do Senhor, ensinando a palavra de Deus, ensinando o que é certo e o que é errado, falando das coisas do Senhor, refletindo na vida. Confesso para vocês que tem dias que são difíceis. A criação de filhos é difícil. Eu fico imaginando a minha avó que teve 10 filhos, a minha mãe que teve 3. E você, talvez, deve ter tido alguns. Ou se você não tem, talvez você tenha alguns sobrinhos, sobrinhas, nos quais você fala do amor de Deus, nos quais você ajuda na educação. Essa é a nossa responsabilidade com a nossa menina. Toda liberdade tem uma escolha e uma responsabilidade. E ao olhar para a vida do apóstolo Paulo, eu vejo essas 3 coisas andando juntas: liberdade, escolha e responsabilidade. Ele foi criado aos pés de Gamaliel. Ele era um dos maiores fariseus do seu tempo. Ele guardava a lei em seu coração. Porém, um dia, Jesus teve um encontro precioso com ele. E ele se rendeu. Ele escolheu ali naquele momento, diante da vida de Jesus, que o constrangeu pelo amor. Quem és tu? Sou eu, Jesus, aquele que tu persegues. E Paulo se rende, escolhe seguir Jesus. Porém, nessa caminhada, no falar do amor de Deus, ele tem muitas responsabilidades. Ele instrui homens e mulheres, ele escreve cartas como esta, para pessoas que ele não conhecia, para pessoas que ele não tinha visto. Porém, um pastor chamado Epáfras, pastor dessa igreja e de pelo menos mais 2 igrejas daquela região,
vem e fala com Paulo, que está algemado, está encarcerado, sobre os problemas que ele estava enfrentando ali. E Paulo imediatamente começa a escrever isto para estes irmãos. Como eu já falei, existiam duas frentes nessa igreja: os judaizantes, que defendiam a lei, e os gnósticos, aqueles que tinham como fonte ou como primazia a filosofia platônica do dualismo, da luta entre a carne e o espírito. A carne é má. Então, para eles, Jesus não poderia ser carne, não poderia ter nascido. Para eles, se Jesus foi um homem, foi carne, ele era apenas um demiurgo, um Deus menor, um Deus criado por Deus. Mas quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, o reflexo da vida de Jesus na vida dele, nós vemos que o cuidado que ele teve, a responsabilidade que ele tinha de cuidar das pessoas, chega até nós. Chega até nós esses escritos, inspirados por Deus na vida daquele homem. E o interessante é que ele fala, no verso 20, se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras, como se ainda vivessem no mundo? Ele fala de morte. Irmãos, quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele, porque nós temos vida com Ele. Nós morremos para o mundo, morremos para o pecado, morremos para as coisas vãs, para as coisas que perecem, e vivemos a palavra de Deus, que nos transforma a cada dia, que nos ensina a cada dia. E ele fala aqui para esses dois grupos. Primeiro para os judeus: não toque nisto, não coma disto, não pegue naquilo. Os judeus e os seus preceitos, as leis, o sábado, a circuncisão, as comidas que eles tinham como impuras, eles queriam continuar desta forma. E Paulo escreve lindamente aqui, na linguagem deles, para que eles pudessem entender e para que eles pudessem se render ao amor de Jesus. E ele continua: todas essas coisas se destroem com o uso, são preceitos e doutrinas dos homens. Quantas vezes nós ficamos mais presos às doutrinas, aos preceitos dos homens, do que a Jesus? Quantas vezes nós ficamos presos a essas coisas e nos esquecemos do amor de Jesus por cada um de nós? Quantas vezes nós nos esquecemos do amor de Jesus gerado naquela cruz? E quantas vezes esquecemos de imitá-lo, esquecemos de perdoar, esquecemos de viver o evangelho do amor, esquecemos de viver o evangelho da justiça, da vida em Jesus Cristo. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria. Aqui ele fala da sofia, da filosofia, do saber, dos amantes do saber, que são os gnósticos. O que é incrível é que Paulo usa
de tal forma as palavras que nos emocionam. Tamanho cuidado, tamanha responsabilidade que ele tinha com as pessoas e que Jesus colocou no coração dele. E que essa palavra chegou a nós. Ao promoverem um culto que as pessoas inventam falsa humildade e tratamento austero ao corpo. Aqui esses homens, eles tinham outros intercessores, como os anjos, e colocavam Jesus pareio com eles. E aqui ele está falando, não é dessa forma. Jesus é o nosso advogado, ele está à destra do Pai, é no nome dele que nós oramos, é no nome de Jesus que nós devemos cultuar, é o nome de Jesus que nós devemos ter em nossa vida cotidiana, porque ele fez uma obra magnífica por mim e por você, meu irmão, como fez por essa igreja de Colossos, como fez por esses irmãos. Ele fala do corpo, um tratamento austero ao corpo. Homens que passavam dias e dias jejuando, homens, mulheres que se flagelavam, pensando que desta forma eles iriam alcançar alguma coisa pelas obras, se esquecendo que Jesus já fez a obra, que Jesus já fez a obra lá na cruz, nos amando, nos perdoando os pecados, nos lavando com seu sangue precioso. Não precisamos de mais nada, Jesus já fez e nos deu a oportunidade de participar do reino de Deus. Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Nada que possamos fazer, nada podemos fazer, mas Jesus faz. Jesus olha para a pessoa e diz: anda, pega o teu leito e anda. Jesus é tocado e a pessoa é sarada, é curada. Jesus, ele passa e as pessoas o adoram. E ele nos usou os seus discípulos tremendamente, usou os apóstolos, o apóstolo Paulo cuidou da vida dele. E aqui eu gostaria de convidar você que tem ouvido as devocionais, que tem participado dos cultos, a você que é a primeira vez que está ouvindo falar de Jesus Cristo, a você que tem problemas a resolver, algum relacionamento com o irmão, com uma irmã, com esposo, esposa, que você, movido pelo Espírito Santo, pelo amor gerado por Jesus, que você escolha Cristo, que você se renda como fez Paulo a Jesus, que você
tenha a responsabilidade de viver o Evangelho e que você seja livre para adorar a Deus, livre para caminhar, livre para servir as pessoas sem peso na consciência, livre para servir sem pensar em recompensa, porque Jesus nos amou primeiro, nos libertou do império das trevas, nos constrangeu com teu amor e nós escolhemos Jesus. E que a nossa responsabilidade seja de cultuá-lo e de viver o Evangelho. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Vamos orar? Pai, sua palavra foi proclamada aqui. Nada sou, nada tenho, nada posso fazer por mim, mas o Senhor faz. Eu peço a todos aqueles, ó Pai, que assistirem esse culto, que se rendam, que escolham Jesus, que vivam o Evangelho e que, pelo amor de Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro Santo, pela ação do nosso grande Deus, nós possamos celebrar a vida livre do pecado em Jesus, em nome de Jesus, amém. Recebei a bênção, meus irmãos, que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com você e com o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, até que Jesus volte. Amém.